gente, aqui é Mari. Como vocês sabem, estou dando continuidade a cada vídeo, um feminismo diferente para vocês refletirem, pensar. Para quem não conhece muito sobre o feminismo, né, já percebeu que é muito plural. Temos vários tipos para todos os gostos. Então, qual é a minha fonte? Esse livro aqui, ó, Feminismos em Movimento. Aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o feminismo decolonial, que o texto foi escrito por Naná Sanches Vieira. A Naná Sanches, ela é socióloga, tá? Então o texto é dela. Escuta, página 92. Intelectuais e ativistas chicanas, negras, latino-americanas, indígenas, caribenhas e africanas vêm apontando para a permanência das estruturas coloniais nos diversos níveis da vida, ao mesmo tempo em que defendem a decolonialidade como um caminho para a superação da colonialidade e seus efeitos em termos materiais, epistêmicos e simbólicos. Esse engajamento está ligado ao enfrentamento das violentas e desumanizadoras implicações da lógica da colonialidade na experiência vivida, nos modos de validar a produção de conhecimento e nas formas de exploração e dominação nas ordens econômicas e políticas. O potencial projeto crítico de distanciamento desses imperativos em profunda atitude decolonial emerge das mulheres que carregam em suas subjetividades e corporeidades o cruzamento da colonialidade do ser, do saber e do poder. O feminismo decolonial não é necessariamente uma teoria, uma vez que não existe fora das múltiplas lutas sociais e das práticas políticas das mulheres de diferentes continentes do sul global, que insurgem contra a exploração e a dominação que persistem desde o encontro colonial moderno. Os movimentos de feministas decoloniais denunciam o patriarcado branco e as articulações internas do racismo e do sexismo dentro e fora de suas comunidades, que recaem brutalmente sobre corpos racializados e engendrados, afetando suas soberanias. Ao mesmo tempo, buscam emancipação a partir da ruptura com as desigualdades impostas, desde a invasão colonial e da afirmação de seus modos próprios e diversos de ser e saber, reivindicando o direito à existência pessoal, comunitária e espiritual. A partir dos anos de 1990, pensadoras latino-americanas vão se distinguir outros feminismos subalternos, sobretudo por filiação teórica, influência e geografia. A contestação das epistemologias modernas, eurocentradas, e o empreendimento em decolonizar o feminismo hegemônico ocidental terá como referência a América Latina, onde indígenas mulheres e africanas escravizadas foram classificadas por atributos biológicos de acordo com hierarquias raciais e de gênero que as reduziriam, junto aos seus povos, a categorias e atividades não humanas. Ao passo em que o poder colonial investia no apagamento de seus saberes e expoliava seus territórios. E roubava mesmo os territórios, roubava, né? Essa é a palavra mais simples, roubava. Sob a influência dos arcabouço teórico do grupo de intelectuais latino-americanos, modernidade, colonialidade, especialmente do conceito de colonialidade do poder e sociólogo peruano Aníbal Quijano, o feminismo decolonial engajou-se na proposta de giro decolonial, relacionando gênero à colonialidade. Na obra de Quijano, ou Quijano, a enunciação da colonialidade apresenta uma ruptura ao pensamento crítico das ciências humanas na América Latina e no mundo pelo seu entendimento do novo padrão do poder global. A partir da experiência latino-americana, a população mundial passou a ser classificada pela ideia de raça, categoria mental moderna inventada para a dominação e exploração colonial, e pelo eurocentrismo racionalidade específica desse povo, desse novo padrão de poder hoje hegemônico.
Quijano, 2005. A classificação racial da população, inferiores e superiores, colonizados e colonizadores, primitivos e civilizados, no processo da constituição histórica da América, incidiu em novas formas de controle do trabalho, de seus recursos e produtos, determinando os papéis e lugares das novas identidades sociais, aí entre parênteses, indígenas, negros, mestiços e brancos. Fecha parênteses. No interior do capitalismo colonial moderno, associando formas de trabalho não pago, servil ou escravo às raças dominadas. Contudo, passa a residir com a América, além das novas relações materiais, um novo universo das relações sociais, intersubjetivas e de elaborações intelectuais sobre o modo de produzir conhecimento como impacto da ordem eurocêntrica da modernidade. Logo, diante do eurocentrismo, os saberes também passaram por escalas de prestígio, como é possível examinar pela perspectiva da colonialidade do saber. Se alguns têm o privilégio do conhecimento, a outros é negado conhecer e existir dentro da tradição do cientificismo eurocêntrico que deu origem a um universalismo abstrato, um tipo de particularismo que se estabelece como hegemônico e se apresenta como desincorporado, desinteressado e sem pertencimento a qualquer localização geopolítica. Aí aqui cita Segato, 2011, página 13. Segato 2021, página 13. A partir do ensaio Colonialidade e Gênero, publicado pela primeira vez em 2008, Maria Lugones, pensadora nascida na Argentina, impulsionou uma discussão analítica da colonialidade do poder pela investigação da intersecção entre raça, gênero, capitalismo e sexualidade, sob o intuito de compreender e tornar visível as violências que sofrem as mulheres colonizadas no sistema moderno colonial de gênero. A colonialidade é, então, acompanhada pelo gênero, uma categoria também moderna e colonial, segundo Lugones, 2008. Em sua perspectiva, a existência no mundo colonial marcada pela raça e pelo gênero está cercada por um sistema de representações simbólicas que inviabiliza a humanidade e naturaliza uma guerra antiética contra corpos racializados e feminilizados, colonizados e escravizados, particularmente na América Latina. Sendo assim, para as mulheres, a colonização significou a desumanização a partir de um processo duplo de inferiorização racial e subordinação de gênero, segundo Lugones, né? E segundo a realidade. Em torno da colonialidade do poder, o lugar das mulheres foi localizado em proximidade com a natureza, produzindo historicamente relações de gênero e violências específicas diante da imposição colonial. Por outro lado, também foram configuradas recusas e lutas cotidianas pela libertação, integridade e autodeterminação. Lugones também se apoia nos trabalhos da socióloga nigeriana Oyeronke Oyevumi. Inclusive, eu li esse livro aqui para vocês, está disponível aqui no meu canal, tem uma lista desse livro maravilhoso, dessa feminista nigeriana, e o nome do livro é Invenção das Mulheres, tá aí para quem quiser ouvir, tá? Aí, continuando o texto. Sobre a sociedade Yorubá, né, que esse livro que a Oyevumi fez é sobre uma sociedade específica lá da Nigéria, né, dos Yorubá. Para afirmar que foi através da colonização que as diferentes dicotomias de gênero foram introduzidas pelo Ocidente nas sociedades indígenas da América Latina. Assim como ocorreu com o capitalismo eurocentrado global, provocando desintegração nas igualitárias relações comunitárias, partindo da premissa de que gênero é uma construção social, Oyevumi, 2011-2018, se debruça sobre a historicidade do conceito para mostrar que nos discursos dominantes ocidentais ela é apresentada como transhistórico e, portanto, essencialista.
Logo, quando buscamos compreender práticas, valores e experiências de mulheres e homens em outros momentos e em lugares além dos países do Norte, é necessário questionar epistemologicamente o significado de gênero. Se pesquisadoras feministas ocidentais tornaram o gênero uma das categorias analíticas mais importantes para descrever o mundo e solucionar problemas, é necessário compreender que tais análises advêm de experiências específicas da sociedade ocidental, adverte, torcendo o conceito para entender outras formas de opressão que as próprias análises de gênero revelam ou ocultam. O Yevumi vai chamar a atenção que gênero não é inerente à natureza humana, mas que a colonialidade do poder também estabeleceu um sistema de hierarquias de gênero inexistente anteriormente, o que o torna uma ferramenta de dominação. Contudo, há consistentes divergências teóricas acerca da existência ou não de um patriarcado anterior ao colonialismo na análise das relações entre colonialidade e gênero. Quando Lugones, 2008-2014, analisa a permanência da intersecção de gênero, classe e raça como construto do sistema de poder capitalista mundial e afirma que gênero não existe fora da modernidade colonial, defende a não existência do patriarcado nas sociedades indígenas anteriormente à intrusão colonial. Por sua vez, a antropóloga argentina Rita Segato escreveu sobre a expansão do Estado modernizador no interior das relações indígenas e nações indígenas, que, com suas instituições e o mercado, rasga o tecido comunitário e provoca desordem em todas as estruturas e hierarquias que já existiam na ordem comunitária, mundo-aldeia, pré-intrusão como as de gênero. Ou seja, a modernidade colonial também provocou transformações nos sistemas de gênero estruturados no mundo pré-colonial, no qual Segato identificou que havia um patriarcado de baixa intensidade, uma dualidade hierárquica com regras próprias, diferentes da organização patriarcal do gênero ocidental de tipo binário. As observações de Segato acerca do sistema de gênero da modernidade colonial apontam para a compreensão de que a intrusão das relações mundo-aldeia leva a uma ordem ultra-hierárquica do papel dos homens e mulheres, colocando-os como intermediários no mundo exterior para tomarem decisões públicas e relegando às mulheres uma perda de poder político em um ambiente de opressão decorrente do colapso e da privatização das esferas domésticas. Nesse sentido, Segato entende que o gênero parecia existir em sociedades pré-coloniais, mas o faz de uma maneira diferente do que na modernidade. Segato, 2012, página 159. Para a antropóloga, a aldeia possui referências pré-intrusão colonial e organiza-se pelo status estabelecido hierarquicamente entre gêneros e grupos etários, bem como por solidariedades familiares. Distinta a ela, a sociedade branca, cuja noção de individualismo moderno é o pilar do espaço público e do Estado juntamente dos princípios de mercado. Segato se aproxima assim dos argumentos e da ideia de entroncamento do patriarcado de Julieta Paredes e a indígena Aymara da Bolívia, integrante do grupo Mulheres Criando Comunidade, criado nos anos de 2000, em uma das fundadoras do feminismo comunitário de Abya-Yala. Ao se discutir a crítica do feminismo hegemônico, cabe destacar que foi o olhar interseccional de intelectuais, ativistas negras, que inaugurou uma nova perspectiva para o debate das diferenças e desigualdades. Pioneira sobre essa reflexão no Brasil, um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas, segundo a maravilhosa Lélia Gonzalez, que ela cita aqui, que inclusive eu já também indiquei o livro da Lélia Gonzalez sobre feminismo latino-americano aqui, né? No meu canal também. A intelectual e ativista Lélia Gonzalez propôs, a partir da categoria político-cultural de americanidade, um sistema etnogeográfico de referência. Um feminismo afro-latino-americano. Há mais de 3 décadas, Gonzalez evidenciou que, devido ao caráter multirracial e pluricultural das sociedades latino-americanas, não se pode formular um feminismo sem ser pautado na questão racial, o que significa interpretá-las
a partir de uma visão de mundo eurocêntrica e neocolonialista, em que brancos são considerados superiores e dominantes. Dando conta da discriminação dobradas, configuradas nas profundas desigualdades raciais e sexuais existentes, que mais oprimem e exploram as afro-africanas e indígenas, e Lélia Gonzalez quem enuncia que a conscientização de opressão ocorre antes de qualquer coisa pelo racial. Antes de qualquer coisa, vê-se a raça, a questão racial. E assim propõe um feminismo afro-latino-americano, fundamentando na irmandade e solidariedade. Sim, aí só para mostrar a vocês o livro que eu citei aqui, e que a própria escritora do texto acabou citando, né? O livro de Lélia Gonzalez é esse, tá? Que é o Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de Lélia Gonzalez, brasileira. E esse outro aqui é da nigeriana Oyeronke Oyewumi, A Invenção das Mulheres, tá? Esse daqui tá lido já pra vocês aí todinho, bem organizadinho numa lista aí, só procurar que acha. Aí continuando aqui. Nesse sentido, cabe chamar a atenção para o fato de os significados da colonialidade do ser, saber e poder não estarem circunscritos apenas aos trabalhos dos teóricos do grupo modernidade/colonialidade, como também se apresentam na tradição do pensamento negro, inclusive por intelectuais negras e brasileiras, os que discutiram esses aspectos da colonialidade, mas não foram reconhecidos. Assim, as epistemologias originárias e os recentes trabalhos de indígenas mulheres produzidos na fronteira entre o ativismo e a academia, com o intuito de renunciar ao apagamento de suas diversidades, capacidades e histórias, vão oferecer conhecimento que envolvem diretamente a condição existencial de seus povos, suas memórias ancestrais, seus saberes fundados no território e críticos ao mundo colonial moderno. As metodologias feministas construídas a partir do feminismo decolonial, segundo Curiel, antropóloga afro-dominicana, exigem o reconhecimento e a legitimação dos saberes subalternizados e a problematização das condições de produção de conhecimento. Reconhecer as mazelas da colonialidade é tarefa primordial para decolonizar. Uma posição decolonial feminista significa entender as diferenciações produzidas pelas opressões de maneira imbricada para produzirem o sistema colonial moderno. Nesse sentido, a decolonialidade consiste na própria subversão epistêmica do poder, que também é teórica, ética, estética, política, conhecida como giro decolonial, segundo Sagato. Por isso, são tão importantes para o feminismo decolonial os pensamentos, os conceitos e as teorias que emergem das práticas políticas coletivas, o diálogo entre os feminismos, as lutas e produções de indígenas, mulheres, negras, latino-americanas e africanas, desde seus lugares de enunciação, contribuem para desvendar e desmantelar a colonialidade que permanece entranhada nas asperezas do feminismo eurocêntrico e elitista. Atualmente, o trânsito de conceitos desenvolvidos por esses feminismos antirracistas e anticoloniais vem se intensificando e fertilizando outros projetos de futuro. Trata-se, portanto, de observar que a aliança entre seus movimentos de resistência tem se manifestado cada vez mais pelo bem viver em radical crítica ao capitalismo. Radical crítica ao capitalismo. Então é isso, fecho por aqui mais um feminismo para vocês se ligarem e verem a profundidade desse tema, né? Dessa categoria de análise, né? De estudo, de pesquisa, tá? Então é isso, um cheiro e até a próxima. Tchau!